tivesse um eco na parede do fundo? Quando alguns dos transeuntes falasse, não te parece que eles não julgariam outra coisa senão que era a voz da sombra que passava? Por Zeus que sim! Você está ouvindo Ecos na Caverna. Primeiro episódio, Ecos. Os homens estavam presos na caverna. Olhavam em frente, onde viam uma luz refletida na pedra na qual passavam sombras de animais, coisas e até humanos. Um dia, um dos seres humanos liberta-se e consegue sair da caverna. Quando o humano sai da caverna, é primeiramente cegado pela luz do sol, mas mal se adapta à iluminação, consegue ver a beleza do mundo lá fora. Enquanto aprecia o que lhe rodeia, esse ser humano tem pena dos seus colegas que ainda estão presos na caverna e procura ajudá-los. Quando volta a entrar na caverna, não se consegue habituar à escuridão, e mal tenta soltar os restantes colegas, estes odeiam a tentativa do ser humano iluminado tentar tirá-los da caverna, chegando até a ameaçá-lo de morte. A caverna representa a ignorância do ser humano, e as sombras são apenas o mundo das formas. Tudo o que vemos são apenas formas deturpadas das ideias puras do mundo ideal. O que é que tu achas que é isto da caverna? Tu achas que existe mesmo? E se existe, é algo de bom, mau, necessário? Alguma utilidade para nós? Pois, muitas perguntas e muitas respostas. E muitas faltas de respostas. A caverna e as sombras, elas acabam por simbolizar a ideia de existe um mundo para além deste e que este mundo é mais verdadeiro que este. O mundo daqui são representações desse mundo onde esse aventureiro saiu da caverna e descobriu. Eu acho que para além dos efeitos mitológicos, talvez até aproximar de religioso, eu acho que o que é interessante é meio que a moral da história. E isso, pelo menos, eu acho que é muito verdadeiro. Essa sensação de não conformação e de ter algo melhor, né? Ela é uma história de que envolve movimentação de uma pessoa para atingir algo melhor, que ela considera melhor. E nesse sentido, eu acho que, na minha opinião, fez perdurar a história ao longo dos tempos. É realmente nesse sentido de alcançar algo melhor, superior. Eu não sei, mais uma vez, eu não sei se é melhor ou superior. Aliás, isso acho que vamos ter que discutir um bocadinho. Toda a história da filosofia começa com Platão e com Sócrates. E é engraçado que a primeira coisa que tu pensas na filosofia é esta ideia do transcendente, de que existe um mundo e uma realidade para além da nossa. E eu acho que isso é uma coisa que se calhar começa logo por contaminar toda a filosofia que vem depois, e também ao mesmo tempo coloca uma grande dúvida: o que é então este transcendente? Alguns acho que quiseram dar uma resposta transcendente como a religião, que Deus é transcendente. Outros quiseram até atribuir a moral com a sua própria transcendência. Mas realmente começa logo aqui uma questão que abre as portas para toda a filosofia que se percorre durante vários séculos, 21 séculos. Sim, esse é até o ponto do Nietzsche lá à frente, né? Ele vai chamar o Sócrates todos os nomes que ele encontra no seu vocabulário para dizer que esse turning point foi
foi uma porcaria e que de facto marcou. E que de facto marcou toda a história do pensamento daí para frente, né? É exatamente por isso que eu também disse que se calhar é um bocado contaminado. Porque não sei se... Mas a ideia, quando eu disse que era para atingir algo melhor, esse era no sentido subjetivo. Eu quero sair daqui, eu estou a falar como se eu fosse o protagonista da história. Eu quero sair daqui porque eu descobri algo melhor. E assim, é nesse sentido. É claro que se nós olharmos para a história do ponto de vista e analisando o mito da caverna de acordo com o filósofo que escreveu, é claro que ele estava a falar num sentido objetivo, né? Que existe realmente algo, e daí nós falamos em transcendência. Mas eu acho que a história ela tem valor nesse sentido de mostrar alguém que desafiou tudo e todos no fundo, porque ele estava preso na caverna junto com todos, de costas voltadas para a luz, a olhar para as sombras. E ele teve um momento em que ele saiu de toda a sua comodidade e suspeitou e que se atreveu a fazer algo que mais ninguém se atreveu. Que é meio que o momento da nascença da filosofia, sabes? Que ele olha para aquilo e pensa: por que isto? E se não for assim? Basicamente. E, enfim, a história continua e demonstra que ele tem razão. Mas esse momento, ele é o nascimento da filosofia. O momento em que ele pergunta-se a respeito da sua realidade. Eu realmente acho, e quando também estava a estudar isto no 10º ano, acho algo inspirador, e acho que é um excelente início para a filosofia. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem que pensar e concordar com Nietzsche, porque até que ponto é que a própria filosofia não parece um bocadinho perdida da realidade, afastada demasiado? Sim. E pois. Isto perde não só o interesse para quem vive na sociedade, como ver a utilidade disto e de ver para além da caverna. Bom, basta nós vermos o estereótipo que os filósofos têm, né, na modernidade. São, no fundo... E no fundo foi a transformação do ócio em algo mau, porque o ócio, antigamente, era visto como uma coisa positiva. Era coitado daqueles que não têm ócio, porque não podem pensar. Portanto, o ócio era visto como uma coisa positiva e maravilhosa. Bom, digamos que isso não se coaduna muito bem com, enfim, revoluções industriais e capitalismo. Isso não funciona lá muito bem, né, no mundo de hoje, né? E por consequência, aqueles que pensam e o ocioso vivem no mundo da lua. São maluquinhos, fazem podcasts, essas coisas que não interessam a ninguém. Pronto, aqui um self-deprecation muito bom. Exato, sempre bom. Mas eu acho que isso ainda leva a outro ponto. Para além de a filosofia parecer já um bocado contaminada por este afastamento da realidade, acho que leva a um segundo ponto, que é: se nós estamos na caverna, como é que vamos sair dela? Eu acho que o primeiro, eu acabei por queimar a largada e dizer antes da hora que é uma atitude de inconformismo. Inconformismo. Enfim, pode ser bom ou pode ser mau, mas eu acho que é um pouco essa ideia do espanto. É tentar voltar a espantar-se com a realidade, e esse é o ponto giro, é que parece que gregos e troianos concordam com isso, porque se Nietzsche vai, como tu disseste, vai questionar se realmente é bom essa busca pelo transcendente, há uma coisa que eles concordam: o ponto é o espanto, e Nietzsche vai buscar isso na criança, e a criança é a que mais se espanta com a realidade. A criança é apresentada a todo momento a realidade como se ela fosse nova, e ela espanta-se, ela não entra em conformidade. Portanto, eu acho que o primeiro ponto para sair da caverna é, de facto, ficares amused, tu espantares-te com a realidade, não teres indiferença pela vida, pelas coisas que acontecem, ver tudo como se fosse novo. Sabes, eu acho que então aí tu caíste logo num ponto que eu diria que Platão estaria completamente contra,
que é tu veres a realidade como uma criança é veres a caverna. E se calhar é essa a minha questão, é como é que tu distingues de logo o que é a caverna e o que é lá fora? Como é que distingues o que é a realidade daquilo que é transcendente? Porque esse é o problema do transcendente, é que conceptualmente acho que conseguimos ter uma ideia muito mal formada, mas se formos ver em concreto não conseguimos dar bons exemplos daquilo que é o transcendente. Eu acho que é um segundo momento que causa mais discordância. Não é esse primeiro ingrediente que eu tentei colocar para nós tentarmos sairmos da caverna, que é o espanto, mas depois existe um ponto, e aqui eu vou buscar o Nietzsche, para dizer que o erro talvez seja a negação, porque o protagonista da caverna, ele não só olha para a sombra e espanta-se, e ele num segundo momento, depois do espanto, ele diz: não, a sombra. Eu não quero a sombra é inferior do que o que está por detrás dela. E aí é onde causa discordância, não é? É aí que está o ponto. Mas o primeiro passo é espantar-se, é a curiosidade, digamos assim. Mas isto tudo eu acho que me faz lembrar pelo menos 2 filósofos que eu gosto muito. Um deles eu estou agora a conhecer, que é o Zizek, mas o primeiro que se calhar me faz lembrar mais é o David Hume, que eu adoro. Acho que ele foi um revolucionário. E é engraçado porque ele ele centraria toda esta discussão na indução e na experiência. O que é que eu quero dizer com isto? O objetivo do transcendente é ajudar-te a explicar a realidade. Pelo menos é esta a forma que eu tenho de ver. Que é só assim é que tu consegues dar sentido a tudo. Só assim é que consegues obter conhecimento. O transcendente é o conhecimento. É isso que o Platão quer. Sim, e eu acho que o David Hume vai exatamente vai um bocadinho bater em Descartes. Claro. E vai dizer: todo o conhecimento que nós temos parte da experiência que tu tiveste. Podes não estar consciente dela e de que veio realmente dessa experiência dos costumes, mas tudo isso vem só daquilo que tu já viveste e tu apenas assumiste ou presumiste uma regra geral de causa e efeito. Sim. Não, e isso vai completamente contra aquilo que o Sócrates pensava né, com a maiêutica. Ele acreditava que com um conjunto de perguntas simples ele conseguiria ver se a ideia que estava a ser apresentada era realmente conhecimento ou não. E a maiêutica, ela significaria exatamente isso. Ela significaria dar à luz. Parece estar nessa ideia de que o conhecimento está dentro de nós, quase como se fosse algo a priori. Porque ao fazer essas determinadas perguntas, a pessoa refletia com algo que parece que está no seu âmago e realmente via se a ideia era válida ou não. Exatamente. Eu acho que concordo um bocadinho mais com o David Hume, de que não há esse conhecimento a priori. Acho que não vem nada de assim tão de dentro e transcendente, mas se calhar sou eu que tento às vezes ser um bocadinho mais realista. Eu também tendo a acreditar que não. But the choice between the blue and the red pill is not really a choice between illusion and reality. Of course, Matrix is a machine for fictions, but these are fictions which already structure our reality. If you take away from our reality the symbolic fictions that regulate it, you lose reality itself. I want a third pill. Tu lembras-te do filme Matrix? Sim. Comprimido azul ou comprimido vermelho? Pois, é uma pergunta estranha. Porque assim... Porque a pergunta, ela quase que já presume... Se fosse nos termos do Matrix, ao apresentar um outro comprimido,
já significaria que a minha realidade é falsa. Ou seja, né, o que já é preciso uma certa comprovação. Lá tu tens o diretor do filme que diz que existe outro. Portanto, se fosse-me apresentado... Mas mesmo assim, mas eu estou a dizer isso, mas mesmo assim a pergunta é interessante. Porque teve um tempo em que eu li demasiado Nietzsche. E bateu-me mal, estás a ver? Bateu-me mal, chegou ali um ponto em que eu... brutal, estou a curtir imenso. Fogo, esse gajo é que sabe. E do nada, pronto, apanhou-me. Vazio existencial, niilismo finalmente cobrou o seu preço. E aí eu coloquei-me essa pergunta, não é? Mas será que valeu a pena? Porque repara, eu fiquei um pouco a comparar com a ideia de... eu acabei de descobrir que Pai Natal não existe. Era brutal quando existia. Eu tava super feliz enquanto ele existia. Agora, tu não podes simplesmente voltar a acreditar no Pai Natal quando descobres que ele não existe, não é? Eu sempre ouvia essa ideia, influenciado por todos, pelos meus pais, e sim, ler mais, compra mais livros. Sabes que mais? Tu podes ter até o Nietzsche concordaria com isso. Isso é que é o mais ridículo. Tu podes ter uma indigestão de ler determinada coisa. Eu consumi demasiado. Eu devia ter variado a minha alimentação. E é simplesmente isso. Portanto, enfim, voltando à pergunta que eu já divaguei demasiado. Isso realmente, isso agora colocaste aí uma questão que podíamos ir para Fernando Pessoa, para a vida de Pi, e nós, isso daria toda uma outra discussão. Mas eu ficaria aqui outra pergunta. Tu achas que o Nietzsche tomaria qual dos comprimidos? Ele não acreditaria em um outro comprimido. Né? Ele tomaria o comprimido que lhe apresentaria a realidade. Mas qual? O vermelho? Por acaso eu discordo quanto a isso. Eu diria que ele quer o comprimido vermelho. Totalmente o comprimido vermelho. Peraí, só recapitula. O vermelho azul, é aquele... O comprimido azul é voltar à sua realidade e acreditar em tudo aquilo que ele quiser. É voltar à sua vida normal. Sim. E o comprimido vermelho é ir para um mundo ideal, aquele transcendente, aquele que está por trás e que o Neo não conhecia. E isso eu percebo porque é que se calhar discordarias com o Nietzsche tomar o comprimido vermelho, mas eu acho que ele tem durante a sua história toda de que ele queria ser padre, o pai dele tinha sido padre e morreu jovem, o irmão também. Sim. Eu acho que ele sempre teve uma coisa de eu quero e acredito tanto no transcendente, só que aquele transcendente da moral judaico-cristã não me satisfaz, parece muito irreal. E ele então quer então encontrar um novo comprimido vermelho que lhe satisfaça e que lhe dê esse conhecimento absoluto. Ele procura sem dúvida algo que substitua aquilo que ele constatou e declarou a sua morte. Mas ele nega todo e qualquer transcendente. Ele não está à procura de um novo. A ideia é amor fati, né? O amor pelo fatídico, o amor pela vida como ela é, o amor pelo trágico, o amor pela decadência, pela degeneração, pelo movimento. Eu acho que e até que ponto é que isso é real? Mas para aí mim isso é tudo transcendente. Amor, trágico. O amor pela vida? Isso é tudo transcendente? É tudo transcendente. Eu não sei se a simbologia significa propriamente transcendência. Eu daria que sim. E isto, transcendente. Mais uma vez, o conceito transcendente é tão vago que permite este tipo de interpretações. Mas eu acho que qualquer simbologia que não pertença a este mundo das formas vai cair naturalmente naquilo que é o transcendente. Mas repara, então qualquer conceptualização é transcendência. É sem dúvida, porque isso faz parte da ontologia, faz parte daquilo que da corrente idealista do Kant. Eu, para ser honesto, eu gosto bastante do Nietzsche. Eu acho que a ideia que eu acho mais fraca, também diz, por exemplo, o Pondé, né, um filósofo brasileiro, que a ideia mais fraquinha do Nietzsche é o Übermensch. E é exatamente por isso. Porque ela é engraçado, né? Porque ela é a própria... Ele tenta que o Übermensch seja
ou o além-homem, que é como preferir em português, é exatamente a tentativa dele de substituir o transcendente. E guess what? É transcendente. Pois. Eu acho que isso é realmente o grande problema que foi deixado, que foi levantado pelo Platão e que basicamente andamos a debater. Eu quero só complicar a coisa antes da gente tentar, enfim, dar alguns pontos aqui e tentar dar alguma ordem nesse caos autêntico que nós estamos a apresentar. Eu quero ainda introduzir mais caos. Bora. E falar a um senhor, alguns bons aninhos depois do Sócrates e do Platão, que é o Berkeley, que, enfim, nós já ouvimos todos falar dele no liceu, porque ele é o senhor que ele não é só filósofo, ele é físico, e ele foi o senhor que basicamente nos disse e que tudo em que nós vemos são reflexos de luzes. E, enfim, ele pensou demasiado sobre isso, olhou para o caos olhou para ele, e ele começou a pensar, pera lá um segundo, se o que eu vejo é o reflexo da luz, a matéria ela é invisível. E ele percebe um bocado dos olhos, né? Ele vai dizer, para aquilo que produz a imagem que eu vejo, aquilo que produz a imagem da mesa, não é a mesa. São os meus olhos que produzem a imagem da mesa. As coisas que eu ouço, eu não ouço a elas porque elas produzem determinado som. O som é produzido por mim, pela vibração do meu tímpano. Tem o Clóvis de Barros Filho, brasileiro, ele tem uma forma muito engraçada de explicar isso. Ele diz, e aí tu começas a ouvir isso e pensas, pera lá, então significa que eu estou sozinho no universo? E ele diz, não, tu não se tu estás a pensar isso, tu não percebeste nada. Tu não estás sozinho no universo. Tu és o universo. Porque tudo aquilo que tu te apercebes é fabricado em ti. Tu estás completamente preso nos teus sentidos. Que no fundo voltamos à Matrix, né? Voltamos à ideia da Matrix. Voltamos ao Matrix. Ou ao Descartes, quando ele também formulou uma ideia que era exatamente isso que eu ia dizer. Era voltar ao Descartes. Exato. Sabe, porque para mim, eu acho que, por exemplo, o Zizek, ele tem uma posição muito gira, que se me permitires eu vou citar para discutirmos um bocadinho. E ele diz, esta coisa da escolha entre o comprimido azul e o vermelho não é realmente uma escolha entre a ilusão e a realidade. Claro que o Matrix é uma máquina de ficção, mas estas ficções já estruturam a nossa realidade. Se retirarmos da nossa realidade as ficções simbólicas que a regulam, perdemos a realidade por completo. E então ele afirma, eu quero o terceiro comprimido. O que é que então ele quer dizer com isto que eu acho que é genial? Eu acho que durante muito tempo, nas últimas décadas, acho que temos cada vez mais desvalorizado o transcendente. Não é? Porque tornámos-nos cada vez mais, se calhar, realistas. Se calhar olhamos cada vez mais em concreto as coisas. Mas ao mesmo tempo, é este transcendente que parece dar sentido à realidade. Não consegues, sem esse transcendente, seja ele religioso ou não, a vida e a matéria perde completo sentido. Torna-se só caos. Parece só uma mescla de coisas. E eu acho que então a questão está no terceiro comprimido, está em, eu não quero escolher entre aquilo que é real e o transcendente. Eu quero, de certa forma, uma solução que coadune com as duas. Porque eu não consigo... O transcendente só vive porque nós observamos a realidade. Sim. Mas ao mesmo tempo a realidade só tem sentido e não parece um caos se houver esse transcendente. Eu concordo. E então para ele tem duas formas de pensar. E uma delas é a do Descartes, que é, vamos então tentar encontrar onde é que supostamente nós conseguimos encontrar o transcendente e a realidade a tocarem-se. E por exemplo, não me lembro de qual é o filósofo que ele refere, mas o Descartes tem exatamente a mesma ideia de
quando tu estás a pensar, este ser pensante que está na realidade torna-se um ser transcendente. E aí é para muitos o ponto inicial para se ver a primeira conexão entre a realidade e o transcendente. Aquilo que me parece, e é nesse sentido que eu concordo, que o movimento é feito ao contrário, né? Parece que ele é de baixo para cima e não de cima para baixo. Porque a ideia do Sócrates é que o transcendente está lá, e a conexão é feita quando nós nos erguemos e tocamos no transcendente, mas o transcendente está lá. Ele existe ali de uma certa forma. E parece que o transcendente, ele é trabalhado. Ele é algo que é feito. Parece que o movimento é nesse sentido de que, na verdade, o transcendente não está lá à nossa espera, mas nós vamos criando essa ideia. When it's your turn to do an old-timey narration, there are a few things that all boys and girls should consider. Eco era uma ninfa, que fora amaldiçoada por Hera. Quando esta procurava apanhar o seu marido Zeus em flagrante com outras ninfas. Eco tentou proteger Zeus, e por isso Hera fez com que esta ninfa não pudesse falar, a não ser as últimas palavras ditas a ela. Mais tarde, Eco, perdida pela floresta, encontra Narciso, por quem se apaixona, mas não consegue dizer aquilo que sente por ele, a não ser as últimas palavras. Isso prolonga-se mesmo quando Narciso fica preso no seu reflexo no rio, sendo que Eco permanece ao seu lado, repetindo o fascínio que Narciso tem por si mesmo. Colocar o Eco e o Narciso juntos sempre foi algo que me deixou perplexo. Porque num lado temos uma pessoa que é completamente fascinada por si, que só vê a beleza do mundo em si. E por outro temos uma pessoa que já não tem personalidade nenhuma, só consegue repetir aquilo que o Narciso diz. Até que ponto é que nós, quando estamos a filosofar, não é uma questão de estar a tentar descobrir o nosso eu e fascinados com o eu e ao mesmo tempo procurar algo de fora para compreender essa nossa realidade? Heavy stuff. Eu acho que isso depende super. Enfim, eu sempre que falo, acreditando que o Berkeley pode não ter toda a razão, eu sempre que falo gosto de pensar no Berkeley, que é, eu só falo sobre mim. Isso é uma tristeza, porque, enfim, é uma chatice isso. Eu só sei falar sobre mim e sobre a minha experiência, portanto, tudo o que eu digo a respeito de Nietzsche e tal, se o ouvinte está aqui para aprender de Nietzsche ou de qualquer dos filósofos que falo, não vai. Eu só consigo falar de mim. Estou preso nos meus sentidos. Estou preso na caverna. E, portanto, para mim, pessoalmente, eu sinto de que aquilo que tu dizes é verdade. Mas isso é porque eu vejo a filosofia como uma espécie de busca interior. É estranho, eu não quero bem... A minha paixão pela filosofia não é propriamente porque eu quero perceber o mundo. É mais porque eu quero perceber a mim. É muito mais isso. E, enfim, de quebra, talvez eu perceba uma coisa ou outra do mundo, mas sempre foi muito mais essa. Mas lá está, eu estou preso nos meus sentidos. Para mim é difícil o que não seja narcisismo. Mas não sei, é uma coisa estranha, porque às vezes narcisismo às vezes não é propriamente a palavra, mas talvez egocêntrico, autocentrado, porque nem tudo que eu busco na filosofia é para falar bem de mim, no entanto. Algumas coisas mas é para te descobrires, diria. Sim. É sempre algo que te traz de ti, ainda que seja mau, seja bom, é descobrir-te. Há sempre algum encanto em descobrires o eu. Por exemplo, o Harari, o Yuval Harari, aquele que escreveu o Sapiens, ele tem um capítulo no final do Sapiens que é o que é a felicidade. E ele começa a apresentar algumas teorias e apresenta o livro do Admirável Mundo Novo, que fazia com que a felicidade fosse um comprimido, mas ele acaba por defender a felicidade do budismo.
Ou seja, o que é bom é descobrir-te a ti mesmo e a tua relação com o mundo. É tu atinges o Nirvana apercebendo-te que tu és uma partícula pequena do universo e que depois podes ser um com ele quando atingires o Nirvana. E eu acho que a filosofia também chega um bocadinho a esta visão da felicidade budista, porque realmente este é o meio que nós utilizamos para nós nos tentarmos compreender e conhecer mais e querer cada vez mais disto. Mas ao mesmo tempo depois temos essa personagem da Echo que também me estranha. Por exemplo, tu não estranhaste eu ter defendido que a Echo não tinha personalidade, uma vez que só podia repetir aquilo que o Narciso dizia. É que bom. Pronto, porque no fundo a pergunta que me fazes é se ela só repete aquilo que ela ouve, existe personalidade na Echo. No fundo essa é a pergunta. Eu acho que existe algo de genuíno nas coisas que nós dizemos, nem seja na forma que nós apresentamos. Não é porque o que nós estamos a fazer aqui não é mais do que ecoar muito mal feito aquilo que um monte de pessoas já falaram lá para trás. Mas existe algo de criação no que nós estamos a fazer. Eu não acredito que aquilo que nós estejamos a fazer é meramente uma repetição. Até porque, enfim, há poluição, há asneiras, há gravação, há podcast, há formatos. Então, ao mesmo tempo, eu acho que existe algo puramente genuíno. O problema da Echo é que ela vai repetir exatamente aquilo que foi dito nas últimas palavras. Tu sabes que existe um conto, só para contar isso muito rápido, o ouvinte vai pesquisar quem é que fez isso, que eu agora não me lembro. Mas houve uma pessoa que era escritor e que teve a brilhante ideia de escrever o Dom Quixote, do Cervantes. E ele queria escrever o Dom Quixote do Cervantes, ele reescreveu a obra, era palavra por palavra, e ele queria publicar o Dom Quixote. E aquilo que é curioso é que as pessoas que leram essa segunda versão do Dom Quixote dizia que ela era incrivelmente mais pobre do que a primeira, apesar de ela ser igualzinha, substancialmente, incrivelmente mais pobre. E aí tu pensas, mas por quê? E a resposta é engraçado, porque parece que ela foi uma criação nova, apesar de ser as mesmas palavras. Porque o Cervantes, quando escreveu o Dom Quixote, foi num determinado contexto, né? E isso parece que está na obra, apesar de não estar lá. Mas parece que está. Existe o momento em que ele escreveu, o que ele estava a sentir naquele momento. Isso se reflete. E aí é estranho, porque mas se reflete onde é que está isso? Voltamos um bocado à ideia parece que é meio transcendente nesse sentido. Mas enfim, isso para dizer duas coisas. Eu estou um bocado aí com os vitalistas. Eu acredito que quando tu ecoas alguém, tu estás a criar algo novo, apesar disto. Existe algo de genuíno. E que a segunda coisa é, ela também não partilha da mesma qualidade do que aquilo que não foi eco. Pois, mas pode ser melhor ou pior. Eu por acaso nunca tinha ouvido essa história da cópia do Cervantes. Mas eu acho que se calhar é isso que é o interessante do ecoar e do eco. É que as palavras, quando, por exemplo, nós acabámos de citar imensa gente, desde Zizek, Platão, Nietzsche, nós basicamente estamos a ecoar uma carrada dos nossos ídolos da filosofia. Mas acho que há qualquer coisa de novo que nós introduzimos, e isso deve-se não só já à nossa forma de pré-compreender toda a questão, mas também de o contexto em que nós estamos a colocar. Um contexto que acho e não parece que nenhum dos autores que nós citamos necessariamente se referiu. E eu acho que Sim, isso é o que exato. torna giro o próprio eco. Exato. É porque o eco não é uma mera repetição. É exatamente uma ligeira reinterpretação dedicada ao momento. Exato, dedicado ao momento. Excelente palavra. Eu acho que é exatamente isso. Porque aquilo que nós ecoamos
é um recorte da realidade. Né? E não é só de nós. De nós. E eu acho que é isso que é interessante com o Narciso. Mas o meu ponto de dizer que é um recorte da realidade é por que nós recortamos exatamente esse aspecto da realidade. E aí eu acho que é aquilo que tu estavas a dizer. É porque o momento em que nós nos encontramos, por alguma razão, foi aquele recorte da realidade que nós queríamos apresentar. Acho que esses recortes trazem algo de ti. Algo que é aquilo que tu és. E é por isso que eles juntam então a Eco com o Narciso. Porque essas realidades que ecoam e vão demonstrar aquilo que tu és. O João Tordo, ele escreveu um livro sobre escrever livros. Ele está a dar dicas a escritores de como escrever livros. E ele responde perguntas muito básicas, né? E aqui há uma pergunta que ele respondeu sobre o quê? Sobre o que é que eu escrevo. E aí ele diz que ele aqui está a citar o Neil Gaiman. E ele que diz: começa por contar as histórias que só tu podes contar. Porque haverá sempre melhores escritores do que tu. Escritores mais inteligentes. Haverá sempre pessoas que são muito melhores a fazer isto ou aquilo. Mas apenas tu és tu. Cabe aqui no contexto, nesse sentido de que, ao mesmo tempo, nós contamos as nossas histórias também ecoando. Não é? Há sempre uma influência e eu acho que é isso que seria giro se houvesse um eco, se calhar mais eficiente na tua história que tu contaste do Cervantes. Porque ele realmente poderia contar episódios muito parecidos, mas perdeu completamente o contexto e perdeu-se completamente dele mesmo. Ficou... Exatamente. Ele não... Esse foi o ponto. Ele podia ecoar a história do Cervantes. Repara, aqui a gente pode falar de montes de pessoas. A gente pode falar do Joseph Campbell, por exemplo, que ele falou de como se fazer uma narrativa. Ele falava dos arquétipos, assim como Jung vai falar, e que eles voltam, eles ecoam todas as boas histórias, o sábio, o herói, né? Existe sempre essas figuras arquétipas que vão voltando em todas as histórias, e em diferentes contextos, ficção científica, Star Wars, magia, Harry Potter, no Tolkien, existem essas mesmas figuras. O Dumbledore, o Gandalf e o Yoda são um sábio, eles são a mesma figura arquétipa que ecoou. E então esse é o ponto, só que eles ecoaram de uma forma de que se estava a contar uma história que era própria e que era única. Então, assim, nós podemos ecoar escrevendo uma história que só nós podemos contar porque somos nós. Há uma história que é um eco de outra e que não sei até que ponto é que é decente naquilo que faz, que é o 7º episódio do Star Wars, que claramente é uma cópia do 4º. Não, o exemplo é o Cervantes aí. Aí é a história do Cervantes, né? Claramente. Não sei até que ponto é que não é assim que se faz as coisas. Inovador e a pensar num contexto diferente. Não. Mas não. Aquilo... Isso pronto. Fica isso outra situação gira de ecos e de narcisos. Mas eu acho que é isto que também cria interesse no eco, é que realmente nós precisamos de ecoar e ouvir os ecos dos outros. Essa é o que eu acho que é a parte que é muito importante. Listen to me. Oh man, look at my life. I'm a lot like you were. Those hands, no matter whose they are, can spread the germs of many common diseases. That's why I want you to realize how important it is to keep hands clean, to wash them regularly. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos.
há um diálogo do Sócrates, que é o Teeteto, em que ele encontra-se com esse prodígio, que era o Teeteto, e muita gente diz que o Sócrates, que ele tem que falar com esse rapaz, que o rapaz é genial. E quando ele vai falar com o Teeteto, e vai nesse contexto da maiêutica e da discussão que nós estamos a ter agora, que os gregos já tinham, mais uma vez não dizemos nada de novo. E basicamente o Teeteto, ele apresenta a ideia, ecoando a ideia de Protágoras, que foi professor dele. E a ideia era que o homem é a medida de todas as coisas. Que no fundo foi a indigestão intelectual do Berkeley lá à frente, porque ele não chegou a outra conclusão que não o homem é a medida de todas as coisas. Porque só há o homem. E ele, só há o Berkeley, na verdade. Tudo o resto é criação mental. Enfim, ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas, com base nessa ideia, porque nós verdadeiramente não conseguimos apreender os objetos. Nós apenas apreendemos a nossa própria relação com o objeto. Tu não apreendes, tu não vês o objeto, tu apreendes a visão, que é tua, que foste tu que criaste. E ele vai falar em diversas coisas, quando tu disse que tu não podes verdadeiramente falar de propriedade dos objetos. Se nós formos falar que a caverna é fria, nós estamos a falar apenas que nós temos frio na caverna, ou que o toque dela. Da nossa relação com... Sim, e tu podes dizer, mas tu podes medir. Sim, mas se é frio ou quente é abstrato se é frio ou não. Exato. E aquele valor que aparece no termômetro, ele não significa nada, no fundo, sabe? Ele é a velha pergunta: se uma árvore cair sozinha numa floresta, ela faz barulho? Isso é uma pergunta filosófica antiquíssima. E é um pouco essa ideia, é porque nós até hoje, cientificamente, enfim, produz ondas sonoras. Mas produz som. O som é fabricado pelo nosso tímpano. Então, talvez não. É um pouco essa ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Se faz muito ou pouco barulho a árvore que cai, é o homem que diz, é a pessoa que percepciona. E pronto, e a ideia depois era que o Sócrates, ele acha que não, né? O Sócrates, o homem não é a medida de todas as coisas. E porque ele está a defender a ideia de que existe a verdade por si, que nem tudo é relação, que nem tudo é opinião, que nem tudo é percepção. E uma das coisas que ele está a dizer entre parênteses, já agora, antes de explicar o argumento, só para dar essa, que é muita gira, ele, de uma forma simples, ele está a perguntar: por que é que o teu mestre ensinou-te isto, sendo que se tu discordares, a tua opinião tem tanto valor quanto a dele? Por que ensinar uma teoria de relatividade de que a verdade é a percepção a uma turma de alunos, se um deles discordar, na opinião do professor, eles podiam muito bem ouvir o que está a discordar do que ele. A opinião dele não vale mais nem menos. Por que propagar? Por que publicar um livro sobre isso? A não ser que tu acredites que tu estejas a acrescentar, certo? Não vale a pena. Há um pouco essa ideia. Se nós acreditássemos verdadeiramente nisso, de que o que vale é a opinião, por que fazer o que quer que seja? A gente acaba um bocado por cair em ideias meio modernas de niilismo. E a ideia dele é manta de retalhos. Repara, se tu fizeste, quando tu fazes alguma coisa, qual é a primeira reação de uma pessoa quando acha que ouviu um fantasma? Uma pessoa que acha que viu um fantasma, qual é a primeira reação? Está assustada? Fica assustada? A primeira reação, se ela estiver acompanhada, é apontar para aquilo e dizer: tu viste aquilo? Tu viste o mesmo que eu? Certo? Tu vais procurar uma confirmação da pessoa que está ao teu lado, para ver se aquela realidade está ali ou não. E se a pessoa disser que ela não viu, eu vou acreditar nela. Deve ser os meus sentidos que me enganaram, provavelmente. Eu acho que isso até traz novamente aquela discussão do transcendente, de haver uma realidade que se torna objetificada através da percepção do outro.
através da ajuda que o outro te traz a perceber a realidade. Sim. Isso traz efeitos. Eu acho que o que eu estou a dizer não é propriamente racional. Nós todos fazemos isso. Eu acho que é extremamente racional, mas... Não, pronto, racional no sentido que eu estou aqui a contrapor o racional de instintivo. Eu também acho que é racional no sentido de inteligente. Só que não é propriamente uma coisa que nós pensemos antes de fazer. Não, eu estou a falar de racional porque, tipo, existe um processo lógico. Existe uma lógica... Sim, em fazer isso, concordo plenamente. Só que o que eu estou a dizer é no sentido evolutivo. Estás a ver? Eu estou a dizer que nós fizemos isso no sentido evolutivo para a nossa sobrevivência. Mas o meu ponto é, essa ideia de manta de retalhos é que eu não estou preso nos meus sentidos e ajo de forma que eu não esteja preso nos meus sentidos, mesmo que eu não saiba. Porque eu procuro a confirmação constante do outro. Se eu escrevo alguma coisa que eu acho que está muito bom, eu não vou ficar contente a pensar que... Alguns ficam. Que eu escrevi a melhor obra do mundo. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar a outra pessoa, porque eu preciso desse feedback, né, dessa pessoa. Eu preciso que ela me confirme se aquilo está bom ou não. Ou seja, a realidade ela vai se construindo como se fosse um castelinho. Ela vai se construindo com base em vários pontos de vista. E esse é o ponto depois da manta de retalhos. É que é quase como se fosse um quadro do Picasso. Se tu unires opiniões o suficiente, eu não consigo ver o mundo com os teus olhos. Tu, nesse momento, estás a ver aqui a minha cara de determinada maneira e eu ver a tua e cada um do seu ponto de vista. Que lindo. Enfim. E a ideia é que se for possível, através até do diálogo, em pintar um quadro e chamá-lo realidade, com vários pontos de vista diferentes, nós chegamos a um quadro meio que... Do Picasso, já agora. Cubista, exatamente, um quadro cubista do Picasso, em que há vários pontos de vista diferentes refletidos numa mesma imagem e que demonstram a verdade, digamos assim. Sem dúvida. Eu acho... pronto, o Picasso também tem toda uma própria filosofia na sua arte, que é de veras incrível e realmente acho que deste aqui uma bonita luz mais uma vez sobre a filosofia que ele tinha na sua arte, porque realmente é um bocadinho esta coisa das percepções ou os ecos que as diferentes pessoas têm sobre determinadas temáticas e que devem ser ouvidas e devem ser confirmadas ou discutidas. Agora nas presidenciais, aquilo que aconteceu com o Ventura, que é claramente o Ventura é um ser extremamente controverso e tenta ser, só que ele realmente apelou a ideias um bocado extremas, mas que ainda não foram solucionadas desde o século passado e que atualmente ainda há muita gente insatisfeita e que defende essas ideias. E em parte, eu acho que grande parte do problema está em que estas pessoas sentem-se fora da sociedade. Não se sentem ouvidas. Completamente. E eu acho que a contraposição que tem sido e que eu tenho, por exemplo, visto nas redes sociais é completamente... Vamos chamá-los de fascistas e não queremos cá fascistas. Não vamos tentar argumentar porque isto é só estupidez. E eu acho que o Ventura nisso trouxe algo de necessário, que é, se calhar há realidades que ainda não estão assim tão bem discutidas. Sim, completamente. O Ventura as ideias não são propriamente do Ventura. Sim, o Ventura chegou tarde, digamos assim. É óbvio, eu não gosto propriamente do senhor, mas ele chegou, essas ideias estão aí na Europa e no mundo a correr já há algum tempo, e que surgiram agora em Portugal com a voz, ecoando com a voz do Ventura. E eu concordo, e eu acho que grande parte, opinião controversa, e vai pro ar e pronto, foda-se, é que grande parte da questão do surgimento dele é o fato de as pessoas quererem calar. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Para as pessoas que não concordam com as ideias do Ventura, é um tiro no pé
andar a querer tirar tempo de antena do gajo, a querer tirar. Sim. Há vários discursos nesse sentido, de que o pensamento deve ser a aglutinação, Uhum. deve ser o quadro do Picasso, mesmo com talvez um bocadinho de uma parte mais feia ou mais bonita de um outro lado, Exatamente. mas deve ser. É extremamente engraçado que as pessoas que discordam com o Ventura estão a falar de segregação, e a solução que eles apresentam é uma espécie de segregação. É uma segregação dessa parte, dessas pessoas que pensam dessa maneira. E isto também é um problema. Sabes que eu acho que o problema nasceu desde logo nos anos 50. E em parte por culpa do, se eu não estou em erro, acho que foi o Bertrand Russell que criou a discussão do paradoxo da democracia. Que se tu queres realmente defender a democracia, vais ter que utilizar meios não democráticos. É o Popper. É o Popper, ok. É o Popper. paradoxo do Popper. Paradoxo Exatamente. democrático. Tens de defender a democracia através com meios antidemocráticos contra correntes antidemocráticas. Mas e eu acho que isso desde logo nasceu o problema. Por exemplo, Sim. deixámos de falar completamente de fascismo, a não ser para dizer mal, ou de nazismo, e isso causou uma grande angústia para muita gente que se começou a esconder, e claramente então as questões ficaram por se desenvolver, não foram discutidas como deve ser, vendo todas as perspectivas possíveis. Não, Por exemplo, na Alemanha, só em 2016, se não estou em erro, é que foi permitida a revenda do Mein Kampf. Pois. O efeito que teve o livro, eles quiseram impedir de qualquer forma isto. Livro que é completamente louco. Sim. E eu acho que é importante ver quão louco aquilo é. Sim, é quase uma ideia bíblica do fruto proibido. Cria-se um miticismo à volta, que como tu não podes ler aquilo, né? É engraçadíssimo. Torna-se é radical, engraçadíssimo. incrível. Não, o melhor seria a banalização. A banalização. Banaliza-se. É aquilo que tu disseste, eu acho que disseste extremamente bem, o fruto proibido. Aquilo que não é banal. Eu acho que é isso. Eu acho que o Ventura aproveita-se muito não só do paradoxo da democracia, tornar as suas ideias o fruto proibido apetecível, apesar de parecerem erradas, porque é todo um estudo psicológico. Eu falei banalizar e a primeira coisa eu quase que... Eu faço muito isso já agora. Eu falo uma coisa e já estou a discordar com mim próprio assim que eu pronuncio as minhas palavras. Faço constantemente isso. É porque eu quase que citei a banalização do mal da Hannah Arendt. Porque eu dei-me logo um arrepio. Porque, o que se faz com essas ideias extremistas é banalizar. A última vez que se banalizou uma ideia extremista, morreram milhares de pessoas. Pois. Portanto, banalizar. Não é nesse sentido que eu queria dizer banalizar. Eu queria dizer no sentido de elas estarem na praça. Elas continuarem. Sim, mas é que o conceito de banalizar da Hannah Arendt também... Porque até que ponto é que realmente foram banalizadas o nazismo? Porque aquilo tinha claramente uma paixão muito da época, de pessoas que estavam a passar fome e que estavam à procura de apontar o dedo à pessoa mais perto, e aparece o Hitler com a sua teoria sobre os judeus, muito apaixonado dos seus discursos. Sim, não é nesse sentido de banalização, porque lá a banalização do mal que aconteceu era a banalização de colocar judeus em campos de concentração, mas, enfim, o que se viu era que a questão não estava a ser discutida. Era assim e pronto, e banalizou-se que fosse assim e pronto. Quando eu digo que é preciso banalização, era banalização de se discutir. Exatamente. Não a banalização, não a habituação de se estar lá sem questionar. Ouvir. Porque isso era a mesma coisa do que no fundo as pessoas presas na caverna virado para sombras. Elas veem aquele cenário e banalizam-no e não questionam. Portanto, é não essa banalização. Tal como começamos o podcast, o importante, e é sempre importante, tu surpreender-te e questionares e ver as coisas como se elas fossem novas e continuar a ecoar e a voltar a pensar sobre o mesmo assunto, porque eu tenho a sensação de que mas ecoou as ideias do Ventura porque não foi bem resolvido. Eu tenho a suspeita que nunca vai ser,
Porque não vai chegar a um ponto, sabes? Que tu vais... ok, isso já foi resolvido. Agora nunca mais... Agora já podemos proibir que se fale nisso. Já ninguém quer falar disso de qualquer forma. Isso é um erro. Porque verdadeiramente eu suspeito que a coisa não vai ser resolvida em definitivo. Vai ser constantemente voltar. E talvez eu aqui estou a propagar uma ideia algo cíclica. Eu não acho que a história se repete propriamente, mas ela ecoa. A história ecoa. E é preciso um bocado ter as mesmas discussões. Eu acho que também isto faz-me pensar um bocadinho mais no David Hume e na cena que ele dizia: só porque a vossa experiência diz que o sol nasce todos os dias, isso não quer dizer que exista realmente uma relação de causa e efeito, de que é de manhã, novo dia, aparece novamente o sol. É uma mera presunção do que o sol vai nascer hoje. Exatamente. É o que ele disse. Porque até agora nasceu sempre. Eu presumo que nasça hoje. E eu acho que é um bocadinho essa coisa também que podes trazer do Ventura, que realmente essa discussão nunca podes acabar por presumir como é que se utiliza em direito, é a presunção inelidível, não é? Não pode tornar-se uma presunção inelidível e sempre que se levante novamente a questão, tens de ter os argumentos prontos. Talvez seja o próprio sinal de que a coisa não foi resolvida ou que ela precisa ser resolvida outra vez. Esse é o ponto. A própria necessidade de alguém se expressar envolve que se deixe que ela se expresse. I don't want to set the world on fire. Bom, e nessa ideia de que é necessário deixar e que a expressão de qualquer um é válida e é necessário que seja dito, esses ecos e essas vozes de seja quem for para expressar o que seja, para se revelar determinada dor, determinado pensamento, angústias, inquietações, é no fundo a proposta do Ecos da Caverna. Assumimos que nós estamos aqui presos e o nosso desejo mais profundo é ouvir pessoas que tragam novas perspectivas, tal como um quadro de Picasso que nos apresenta um ponto de vista que nós ainda não vimos e que acrescenta a nossa realidade. Seja para que nós simplesmente pintemos as paredes da nossa caverna como uma pintura rupestre, porque afinal de contas talvez a gente não consiga sair daqui, mas ou que tente, de facto, talvez a gente chegue à conclusão que alguma vez saímos. E como nós assumimos de antemão que nós não sabemos de nada, a verdade é que nós não somos indiferentes a isto. Nós queremos saber e queremos trazer convidados. Esse primeiro episódio foi só eu e o Dudu a discutir, mas não será assim, até porque a gente não tem grande coisa de novo a trazer sem ser um bocado de nós mesmos. E pretendemos trazer artistas, escritores, pensadores, e esperemos que gostem das nossas entrevistas. Um pouco de tudo. Por isso convidamos desde já todos os ouvintes, de agora em diante, a participarem neste desafio, de fazerem ecoar as vossas opiniões, por mais que possam ser cópias daquilo que já tenha sido pensado anteriormente. Só podemos criar algo de novo ou dar uma nova profundidade a tudo aquilo que foi dito se houver uma discussão saudável e em que se façam novamente ecoar as opiniões. Estão assim convidados a participar nas perguntas que vamos partilhar e que colocamos aqui neste pequeno vídeo, pequeno que já vai assim um bocado longo, e que também vamos partilhar no subreddit, no Reddit, no Instagram, no Discord, Twitter, no YouTube, especialmente, e gostávamos de ter comentários a dizer o que é que vocês acham. Estes episódios precisam mesmo de muita investigação, e é por isso que também só vamos fazer de uma vez por mês, e também nunca vamos conseguir abranger a quantidade imensurável que a filosofia e estas temáticas trazem. E por isso é sempre bom haver este contacto com quem nos esteja a ouvir da caverna. E não temos problemas nenhum. Mandem e-mails, falem connosco, digam: epá, olha, vocês os dois não percebem
ponta do aquilo que estão a dizer. É a minha. Não digam só isso, até porque assim também não acrescentam nada ao. Não acrescentam nada ao quadro. Mas, enfim, digam o que acham, concordam com Sócrates. Eu sinceramente podem me chamar de estúpido e dizer, mas têm que dizer porque é que eu sou estúpido. Exatamente. Que é para eu deixar de ser estúpido. Exatamente. Por isso, façam-se ecos desta caverna, pois ainda existe muito para onde explorar nestas sombras. Eu sou o Eduardo e assim me despeço. Queres despedir, Fábio? Não, eu sou o Fábio e até já. Não vou. Não há muitos mais despedidas. Pronto. I'll play.